querido Roberlan. Fala, pessoal, beleza? Roberlan, e aí, como é que eu pronuncio o seu sobrenome? É Pareschi. Pareschi. Puxa, Pareschi. Roberlan, que saudade. Você sabe que estão realizando um sonho nesse exato momento. Todo ano eu fico esperando encontrar você num dia tipo, de preferência em cima do palco, ou ao menos na plateia. Custou um pouquinho, mas esse dia chegou. Chegou finalmente. Bem-vindo e o palco Obrigado. é seu, o microfone é seu, por favor. Obrigado. Bom, eu sou o Roberlan, um homem de pele clara, com a barba também começando a ficar bem clara. Sou magro, estou usando uma camisa amarela e um boné preto. Estou no meu escritório com paredes vermelhas e muitos brinquedos. E eu vim aqui para falar... tem que compartilhar, né? Eu vim falar hoje sobre tipografia psicodélica. Na verdade, não sei se esse termo estaria adequado, porque tem outros estilos também, mas vai muito disso aqui também no meu trabalho, né? E eu queria falar um pouco do meu trabalho e como eu uso isso misturado com a minha arte, com a ilustração. Vamos lá, então. Quando eu penso em arte psicodélica, eu lembro desses pôsteres de shows musicais antigos, né? E era tudo muito louco, assim, mas a informação estava sempre lá, estava tudo claro. Então, assim, quer dizer, não necessariamente claro, mas estava tudo lá. Então, o cara conseguia distribuir toda a informação de uma maneira completamente louca. E era bem bacana, isso me influenciou muito. Esses são alguns dos artistas que eu comecei a apreciar e tentar, né, reproduzir esse estilo. Wes Wilson, Bill Graham, Martin Sharp. O início, quando eu comecei, eu tentava reproduzir esse estilo, mas uma coisa que ficava assim, um vazio muito grande é que a tipografia era muito, muito pobre, eu não tinha essa manha ainda. Então, ou eu usava uma fonte pronta, ou eu tentava fazer na mão, e geralmente não ficava legal, né? Aqui tem uns exemplos antigos, aqui, por exemplo, esse da esquerda, eu tentei fazer na mão, não ficou legal, ficou bem rudimentar, aqui eu usei fontes, aqui ficou melhorzinho, mas está longe de ser um trabalho refinado, né? Aqui também, ó, fontes da esquerda, aqui feito à mão, tudo bem, bem rudimentar mesmo. Então, eu quis me aprofundar no estudo da tipografia, das letras, para adicionar isso aí no meu trabalho, para ser mais uma ferramenta no meu arsenal, né? Esse foi um pôster que foi feito para o projeto Design for Obama, que era celebrando, né, a vitória dele nas eleições de 2008, foi com vários artistas, e na época eu peguei essa fonte e modifiquei, transformei em contornos e modifiquei. Ele foi publicado num livro do mesmo nome, né, que saiu celebrando a eleição dele, que ele ganhou a eleição. E aí eu comecei a praticar, comecei a querer aprender, né, para poder realmente não passar vergonha. A minha ferramenta principal era o Instagram. Eu não tinha grana para viajar, para fazer workshop, nem cursos online. Então, a minha ferramenta de aprendizado principal era o Instagram. Esses dois foram os principais assim, que eu seguia e queria aprender, queria copiar, né, para aprender o estilo deles. E ficava prestando atenção como é que era pincelada. É o Seb Lester, aqui a imagem da direita, e o Jackson Alves, aqui a imagem da esquerda e a imagem da direita. E eu ficava tentando, né, praticando, tentando. Aqui eu já estava começando a melhorar, já estava começando a sentir uma evolução. Ainda um pouco distante, mas já havia ali um caminho, né? E continuava praticando muito, né? E gastava folhas aí, e no meu horário de almoço no trabalho, rabiscando. E fui praticando, sem parar. E no final do dia, geralmente, eu sempre tinha um monte de folhas assim, cheia de rabisco, um monte. E aí, lá no trabalho, eu pegava a folha da impressora. O pessoal começou a regular, né? Eu falei, caramba, eu comecei a pegar o rascunho. E não parei. O importante é não parar, é você seguir em frente, né? E eu fui seguindo.
E aqui é uma comparação de um trabalho antigo, né, esse da esquerda, com um mais novo. Aí já dá para ver essa evolução. Esse é um processo que você vai percebendo. E eu fui percebendo no meu trabalho também, fui ficando feliz, né? E isso estimula você a fazer mais ainda. Não parar, né? Você perseguir esse objetivo. E aqui era bem pobre, né? É até meio constrangedor mostrar essas coisas antigas assim, ainda mais para o pessoal aí que é tudo fera, né? Pô, como era ruim, mas aqui eu já vejo que eu tenho um resultado bem melhor, bem mais refinado. Está longe ainda do ideal, tem muito caminho pela frente, mas isso aqui já é um resultado que eu acho bacana, né? E mostra a evolução, né? É legal você ver isso, comparar o que você fez com o que onde você está agora. Aqui já são alguns trabalhos um pouco mais maduros, né? Script aqui na esquerda e um mais, né? Display mais casual, tal. E como é o meu processo? As pessoas me perguntam, de onde você tira as ideias? E eu falo, as minhas ideias vêm da observação. Sempre observar tudo ao meu redor. Às vezes aquelas coisas assim mais banais, mais insignificantes que você vê aí no seu dia a dia, isso aí pode entrar no seu trabalho e virar uma coisa legal, uma coisa interessante. Aqui no bairro tinha um muro e tinha uns cartazes. Não é esse aqui não, esse aqui eu peguei de exemplo do Google. Mas era assim, um colado por cima do outro. E o cara ia tirando e ficava várias cores, várias camadas. Né? Eu olhei aquilo, você estava indo para o cinema. Aí eu olhei aquilo e falei, cara, na hora eu nem pensei em tirar uma foto, porque eu só realmente prestei atenção e achei bacana. E aquilo ficou na minha cabeça. E aí eu comecei depois, muito tempo depois, a fazer uma série com colagem, simulando isso aí, como se fossem papéis colados um em cima do outro, recortados, inspirado naquele muro, naqueles cartazes daquele muro. Aqui é outro também, ó, com papel, simulando o papel rasgado, né? Esse aqui é um outro exemplo. Eu estava fazendo uma pesquisa para um trabalho de um cliente, e aí eu cheguei nessa capa de disco antiga. E eu gostei dessas coisas, achei legal. Falei, pô, isso aqui é legal, dá para aproveitar, dá para usar. E aí eu peguei essas cores dessa imagem e transformei numa paleta. Aqui no meu monitor tá laranja, mas é vermelho, gente. Sério. E aí transformei numa paleta. E eu não costumo usar aquele site de gerador de paleta, não. Eu vou no Illustrator, com conta-gotas, e vou copiando. E eu salvo o arquivo assim mesmo. A imagem na esquerda e a paleta na direita. E essa paleta eu usei em outro trabalho, já usando esse esquema de cores. Né? Inspirado também no visual da capa do disco. Né? E na prática, como é que é isso aí? Como é que eu junto tudo isso? Como é que eu misturo tudo isso? Aqui é um exemplo. Um lettering, né? Primeiro eu fiz o lettering e depois dele pronto, no Illustrator eu fui desenhando tudo, baseado nas formas, nas curvas. Tem tudo, né? Mas sempre assim, o lettering em primeiro e os outros elementos interagindo com ele. Aqui já é uma mistura, assim, já do lettering, né? Depois dessa evolução com a ilustração, que era uma coisa que no início era bem pobrinha, bem rudimentar, né? Aqui é outro exemplo dessas coisas que a gente vê por aí. Eu vi esse anúncio acho que isso é uma televisão, sei lá. E aí eu gostei dessas coisas, gostei desse círculo aqui. Falei, pô, isso é bacana. E eu fiz um anúncio, uma imagem, uma ilustração, desculpa, que pegava esse visual, essas cores. E uma coisa que eu quis pegar desse anúncio também foi esse clima de otimismo que tinha no anúncio. Trazer isso para a minha arte. Eu botei aqui uma carinha sorrindo, um traço mais descontraído, mais doidão e tal. E esse Hello Friends em volta seria como assim, para lembrar um sol, né, brilhando, uma coisa bem alegre mesmo. Então não é só o visual, as cores, você pode pegar também aquela vibe, aquela aquela vibe mesmo, aquele feeling do anúncio.
ou aquele clima, né? Melhor falar em português para o pessoal da... Aqui é um outro exemplo. Eu desenhei essa mão e eu imaginei esses punhos socando a cara de alguém e a palavra typeface gravada na cara da pessoa. E aqui foi tudo desenhado à mão e o tipo, a letra, eu queria que fosse mesmo bem rudimentar mesmo, para parecer uma tatuagem mal feita, meio de cadeia, sei lá, de presídio. Aí nada que eu colocava no fundo ficava legal. Aí eu lembrei dessas lâmpadas de lava. Na época eu estava querendo comprar uma, mas aí eu falei, não vou comprar não, porque eu sou muito desastrado. Esse troço parece que é altamente inflamável, então não vai ser uma boa ideia, não. Então, aí eu lembrei dessas texturas e usei esse pincel mais descontraído aqui para criar esse fundo. Eu achei que ficou legal. Porque parece uma explosão, a mão está batendo e... Aqui é a famosa segunda-feira, que todo mundo adora, né? Monday, segunda-feira. Que deixa todo mundo de cabeça quente. Aí também foi um lettering feito à mão, unindo a ilustração com a tipografia. Esse aí eu já desenhei direto no Illustrator, né? E só depois passei a Pen Tool por cima e depois pintei. Aqui já é um script, também integrado com a ilustração, né? Design. Aqui são alguns exemplos também de letterings feitos à mão, integrado com a ilustração. Esse da esquerda foi todo desenhado também no Illustrator, com a mesa gráfica. E esse da FX eu fiz no papel e depois eu levei para o Illustrator e dei o tratamento, né? Vetor. Aqui é um exemplo também de um lettering, né? Que eu usei na imagem. Tentei usar de uma forma diferente. Aí eu peguei o feio e botei na cara da mulher aqui com o cabelão. E aqui é outro exemplo também da ilustração integrada com o lettering. Eu fiz esse lettering no Illustrator e aí eu joguei a imagem, fiz um clip mask aqui, maroto, e esse é o resultado. Eu gostei muito. Aqui também é um exemplo de um lettering que eu desenhei, né? Isso foi para uma camiseta, foi feito para uma camiseta. Eu desenhei no Illustrator, que dá para ver as linhas feitas com a ferramenta lápis, e depois com a pintura eu fui traçando. Também inspirado num pôster antigo, né? De um cartaz de um show. Aqui também outros exemplos de lettering feito à mão. Aqui, nesse aqui do Masonic, eu usei uma fonte também. Mas esse lettering aqui foi feito à mão. Esse é um pôster que brilha no escuro. Mas o cliente nunca me mandou a foto dele brilhando no escuro, mas reza a lenda que ele brilha no escuro. E esse aqui é uma embalagem, né, de cannabis. E aqui tem o Pop Tart também que foi feito. E o Sherry também, na verdade, ele foi feito, desenhado em cima de uma fonte, porque era o que encaixava aqui legal. E todos com esse visual psicodélico, né, juntando a tipografia e a ilustração. Aqui outro lettering, eu fiz esse mockup no Photoshop. Good vibes, boas vibrações, ou boas vibes. Eu também, de vez em quando, dou umas derrapadas e dou umas aventuradas no type design. Não sou profissional, igual o pessoal que já falou aí antes de mim, a Flávia, o Fernando e a B, mas essa é uma fonte que eu criei inspirada naquelas decorações dos anos 70, com linhas e formas geométricas. Mais ou menos isso aqui. E essas formas me chamaram a atenção e eu transformei ela numa fonte. Essa aqui já está mais completa. Eu tenho muitas também que estão experimentais, né? Quer dizer, estão incompletas. E essa é uma que eu gostei muito, porque tem esse retrô vintage, né? Essa vibe. Vou passar para o próximo slide. Essa é a calzone. Essa é bem completa, mas ela ainda foi feita assim, eu meio que
não terminei ela, né? Eu fiz ela, na verdade, foi quando eu comecei a aprender isso aí. Foi uma puta aventura, assim, eu não sabia nada. Eu instalei um FontLab e comecei a fazer. E foi o resultado depois até que ficou bacana, mas tem muita coisa ainda que precisa ser melhorada. Eu não voltei também, não trabalhei nela mais. Até tentei, mas o tempo não permite, acaba não permitindo. Aqui é um pouco da criação dela, eu desenhei alguns caracteres no Illustrator. O restante eu continuei no FontLab. Aqui é a inspiração dela, que são aqueles cartazes de corrida, de Mônaco. Na verdade, ela é muito inspirada naquela fonte do Mark Simonson, que é a Mostra Nova. Tem aquela pegada. Aqui é alguns exemplos de aplicação dela, né? Esse aqui também foi usado naquele projeto do Design for Obama. Esse azul, do fundo azul, e esse preto foi uma frase que eu achei legal. E ela, assim, é usável, elas não estão 100% prontas, mas como eu uso no meu trabalho pessoal, então elas atendem bem. E queria agradecer. Valeu, obrigado quem acompanhou. Sensacional. Vamos às perguntas. Pô, não sei se você conseguiu acompanhar, mas o chat está em choque com o teu portfólio. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu não estou conseguindo voltar aqui. Como é que eu faço? Voltar para onde? Voltei. Já voltou. Estou agarrado no PDF aqui. Valeu. Tá todo mundo aqui. Vamos segurar um pouco até as palestras pararem. Mas olha o áudio vazando. Tá vazando o áudio do Diego aqui. Vamos cortar o áudio do Diego. Sensacional. Roberlan, temos perguntas? Rápido, não, né? Deu para pegar, né? Não, tá ótimo. Eu agradeço. Se todo palestrante fosse rápido como você, a gente conseguiria terminar o evento no prazo. Ia ser a primeira vez na história de todos os eventos. Mônica, temos pergunta para o queridíssimo Roberlan? Quantas horas você dorme desde o Guimenga? Rapaz, pior que eu durmo cedo e acordo cedo. No máximo 10 horas eu estou dormindo e acordo 6, quase igual você, quase 5, 6 horas da manhã todos os dias. Acordo cedo e durmo cedo. Muito bem. Eu também tenho uma pergunta. Conta o teu background em ilustração também, perguntou a Aline. Cara, eu sou aquele cara que, na verdade, assim, eu sou aquele que parou de desenhar. Tem aquele que fala, eu nunca parei de desenhar, a criança que não parou de desenhar, não, eu parei de desenhar, fiquei muitos anos sem desenhar, e depois de um tempo eu descobri, né, o desenho vetorial, e aquilo aí foi como se eu voltasse a ser aquela criança que voltou a desenhar. E aquilo aí foi um mundo totalmente novo, assim, porque eu podia controlar a arte ali no... Opa. Eu podia controlar a arte ali no 3D, e de uma maneira totalmente, assim, 2D. É isso. Respondeu a pergunta, Aline? Respondeu, eu creio que sim. Freehand ou Illustrator? Essa era a minha pergunta, Fernando Melo. Não faz isso comigo, não, cara. Nós estamos com um alarme aqui. Não faz isso comigo. Tá dando um feedback aí no seu áudio, alguma coisa. É no meu isso? O áudio, ele para. Eita, voltamos. É a bomba do dia tipo, disse o Guilherme. Bom, sem mais perguntas, é isso? Aí, bom, você falou do... Ah, peraí, descobri. Peraí, um alarme aqui, foi mal. É o alarme de que está na hora de acabar a palestra. Desculpa, gente, pode voltar na pergunta do Fernando. Então, eu vou complementar a pergunta do Fernando. Eu, você e Fernando somos viúvas do Freehand, da falecida Aldous. E a gente teve que mudar para o Illustrator, sim, é claro. Mas reza a lenda que você continua usando o Freehand de vez em quando, é verdade?
É verdade, eu continuo usando ele, eu tenho um computador que ele está instalado, e assim, ele dá de 10 a 0 em tudo que você pensar no Illustrator, ele faz muito melhor, assim, então, de vez em quando eu ainda uso ele, mas hoje em dia não dá para usar ele para trampo de cliente, né, cara? Você tem que fazer o que dá, usar o padrãozão aí que é o Illustrator, que você já libera rapidinho, mas o freehand ainda tem aquele lugar no coração, né? Eu usei ele durante muitos anos, e eu continuo usando ele. Para fazer lettering, então, ele é melhor ainda. Porque para você criar os pontos e simplificar, dá de 10 a 0 no Illustrator. Muito Respondi a bem. pergunta do Fernando? Sim, respondido. Quais suas influências em ilustração? Pergunta o Batista. Rapaz, ó, peraí, deixa eu... Tem milhares, mas eu posso dizer assim que a minha influência maior, vou dizer quem foi a influência maior, é o Salvador Dalí, o surrealismo. Dá para ver isso aí no meu trabalho, né? Você vê aquela coisa do cabeças flutuando, olho na testa, aquela coisa maluca. E aí eu tentei juntar isso aí com a pop art. Então, seriam essas duas influências na ilustração. Pop art, surrealismo, Dalí, Warhol, Liechtenstein. Muito bem. Você fez alguns cartazes para shows? Se sim, como foi fazer? Pergunta o cartazista de show, Rafa Castro. Então, Rafa Castro, beleza. Olha só, na verdade eu nunca dei muita sorte trabalhando com bandas. Agora há pouco tempo que eu fiz um cartaz para uma banda, depois começou a voltar os shows depois da pandemia nos Estados Unidos, e eu fiz um cartaz também psicodélico para eles. O nome da banda é Dirty Snowman. Mas assim, até então eu nunca trabalhei com banda. Eu sempre fazia, o meu design era muito inspirado pela música, mas nunca dei sorte, na verdade, de trabalhar com bandas. Até hoje. Então, eu só tenho esse trabalho no meu portfólio dessa banda do Colorado, nos Estados Unidos. Mais alguma pergunta? As cores que você escolhe antes ou depois dos primeiros rascunhos? Boa pergunta. Então, quando eu vou rabiscando ou preparando a arte ou pensando na arte, que nem naquele cartaz do que eu vi no muro, eu já vou meio que imaginando o esquema de cores. Mas enquanto eu estou trabalhando, não, eu só me concentro realmente na base, nos vetores, e as cores eu vou experimentando depois. Mas já com uma ideia mais ou menos do que eu vou fazer. Como é que eu vou fazer essa alquimia aí e transformar aquilo numa coisa legal. E uma coisa que eu faço também, só para acrescentar, eu deixo o arquivo salvo lá, e depois eu abro ele, tipo, uns 2 dias depois, e aí eu vou ver ele com outros olhos. E aí às vezes muda tudo, igual a Flávia falou, que ela abriu o arquivo da fonte dela, é a mesma coisa. Eu abro o arquivo, não, por que eu fiz isso? Por que eu usei essa cor? Então, às vezes muda tudo. E aí entra as cores, aí eu mudo as cores. Às vezes está num estágio inicial, depois eu acrescento mais, ou mudo, ou tiro. Enfim, é isso. Tem uma pergunta do Sayane. Como ser tão produtivo? Sayane. Como você consegue ser tão produtivo? Rapaz, acho que é o café, bicho. Eu acho que é o café, porque eu não paro de produzir, não. Enquanto eu estou aqui falando com você, eu já estou tendo um monte de ideia aqui para um monte de coisa. Então, assim, eu não sei, eu sento na hora, entre um trampo e outro, eu pego e faço alguma coisa. Então, assim, ao longo do dia dá para produzir bastante coisa. Mas não tem uma forma, né? O café mesmo, porque não sei. Mas eu produzo bastante, realmente. E ultimamente, uma coisa que eu não estou fazendo é ficar no final de semana mexendo, assim, porque aí você... Agora que eu trabalho com isso em tempo integral, porque eu sempre trabalhei em agência de publicidade, aí você deu sexta-feira de tarde, de noite, você vai para casa, aí no final de semana você faz aquela bobeirinha lá no Illustrator, mas agora não, agora isso aqui é praticamente o meu trabalho, né, que mistura tudo. Então eu chego de sexta-feira, eu fico longe do computador, não faço, né, mais coisa. Mas assim, eu produzo realmente bastante. Tento produzir o máximo possível para tirar as ideias da cabeça e transformar em realidade.